Geralmente os capítulos de One Piece sempre deixam mais perguntas do que respostas. Isso aconteceu mesmo com o Vegapunk sendo revelado pra gente, esse cara que deveria ser a resposta de praticamente tudo que tá no mangá. E terminamos o capítulo 1066 pensando, olha, isso foi surpreendente, mas e isso? Da onde veio isso e como esse personagem tá vivo? São várias perguntas que ficam pra gente. E é exatamente sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Pegamos alguns questionamentos sobre a vinda da CP0, sobre o possível encontro de Dragon com Luffy em Elbaf, junto com a possível morte de Vegapunk que já foi pronunciada dentro do próprio mangá. E vamos bolar teorias muito interessantes em cima delas. Mas antes de mais nada, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Isaac e hoje eu tô aqui com meu amigo Leonardo. Fala aí, Léo. E aí, galera? E sem mais delongas, vamos pro vídeo. Morte em One Piece. Sei que vocês já devem estar cansados de canais falando sobre isso, justamente pelo fato que nesse mangá a morte acontece em raras ocasiões, e com personagens gigantes. Para que um personagem morra em One Piece tem que haver um significado, algo maior. Foi assim com Barba Branca reacendendo a chama pela busca pelo tesouro, o mesmo com Yasuye, que foi capaz de ajudar o exército de Wano até chegar em Onigashima com um novo plano, e ainda nesse arco de Wano com Oden e a sua morte épica, que acendeu a chama de esperança no povo de Wano, logo após a profecia da Hiyori. Dito isso, o que Vegapunk pode proporcionar pra gente? Qual significado a morte dele teria? E como será essa morte? São várias perguntas dentro de um só questionamento, várias possibilidades, mas o fato é extremamente difícil que esse personagem se mantenha vivo por muito tempo, justamente pela fala dita pelo Shaka no capítulo 1064. O problema de ser um gênio é que você consegue ver o próprio futuro chegando. Eu vou morrer em breve, só queria que você soubesse disso, Dragon. E bom, depois de a gente pensar muito sobre isso, a gente chegou em duas possibilidades bem interessantes de como essa morte pode acontecer, ou como ela pode ser evitada. A primeira possibilidade é a seguinte: ter algo relacionado a uma doença como foi Roger e até mesmo Barba Branca. Isso é uma possibilidade que logo foi levantada pela fandom logo que foi dita essa frase. Porém, até o momento, o mesmo não demonstrou nenhum sinal de doença como esses dois outros personagens. A não ser que isso tenha a ver com seu próprio acúmulo de conhecimento e seu cérebro gigante tem algum tipo de limite. E isso é algo que eu consigo ver facilmente o Oda fazendo, colocar uma fraqueza em um Akuma no Mi, um limite. Já a segunda possibilidade eu acho bem mais provável. O preço do conhecimento, o preço de saber sobre o passado é caro, e já vimos esse preço sendo cobrado várias vezes dentro da obra, como mais recentemente fomos lembrados do caso de Ohara com Buster Call e a destruição de Lulusia, e o capítulo 1066 nos mostrou que Vegapunk sabia sobre a vinda da CP0 para o eliminar. Então essa fala sobre ser um gênio e saber sobre seu futuro é justamente sobre isso. Ele sabia que o governo iria o eliminar por ele ter esse conhecimento proibido, assim como o Dr. Clover. Agora fica o questionamento: como é que Insama e o Gorosei descobriram logo agora que Vegapunk guarda esse conhecimento do século perdido? Então fica essa pergunta de como o governo descobriu. E ainda sobre essa frase que ele fala justamente pro Dragon, que já dá indício que ele pode aparecer no próximo arco, já que o nosso velho pediu para que o Luffy o leve dessa ilha. E a gente conhece muito bem essa obra ao ponto de saber que o protagonista não vai deixar ele ser morto por uma equipe inimiga. Ou seja, aonde queremos chegar depois de tudo isso? Sim, Vegapunk sairá vivo de Egghead, mas ele não permanecerá vivo para todo o resto da obra. Que a nova geração está substituindo a antiga, nós sabemos muito bem, e o próprio Shanks mais recentemente fala sobre isso no rápido embate que ele tem com o Touro Verde. Vocês estão com tanto medo assim da nova era? Dito isso, há de se concordar que assim como outros personagens como Clover, Barba Branca e Roger, Vegapunk se enquadra nessa linha de personagem que após seu sacrifício tem sua vontade reverberada, propagada, e esse é o ciclo de One Piece que a gente vem vendo até hoje. Nesses questionamentos trouxemos uma teoria bem interessante que vamos adicionar mais informações agora, mas caso queiram ver o texto original, vai estar aí na descrição para vocês. É bem provável que Kuma seja um lunariano. Kuma tem como tema os ursos, e é isso que seu nome significa literalmente. E os ursos às vezes têm imagens de lua e espaço associados a eles. E uma raça em particular se chama urso negro asiático. É conhecido em japonês por outro nome, sendo esse Tsuki no Aguma, literalmente o urso do anel da lua. Se isso te soa familiar, provavelmente porque Pokémon usou o mesmo trocadilho. Isso porque eles usaram esse termo de trocadilho para um dos Pokémons, Ted Ursa e Ursaring. Ted Ursa tem uma lua crescente e Ursaring tem uma lua nova, e a nova evolução Ursaluna dispensa comentários o nome e tem uma lua cheia. Quem conhece deve ter notado a referência, e sabemos que essas mitologias / referências acabam aparecendo em mais de um mangá. Portanto, temos alguns laços com o tema da lua, mas temos outras dicas sutis. Kuma carrega uma bíblia que se relaciona com um dos temas por trás dos lunarianos. Eles se parecem com anjos, como todo o fato deles terem caído do seu reino, o que simbolizaria os
anjos caídos e a própria Terra Sagrada se chama Mary Joyce, e agora temos serafins, uma classe real de anjos construída a partir do seu DNA, e a gente fala muito mais disso nesses dois vídeos aqui. A aparência dele é o ponto de maior interrogação. Acho que quando criança ele poderia ter cortado suas asas e tingido o cabelo para escapar da perseguição, e essa não seria a primeira vez em que alguém tenta esconder a sua raça. Acabamos de ver no último arco que King anda completamente mascarado. É possível que o Serafim Kuma seja exatamente como ele era e como ele se parecia no passado, mas também tem uma outra chance além disso, que Kuma não seja um Lunariano puro, e sim seja um híbrido, vindo de um romance entre um Lunariano e um humano. Por isso ele teria características diferentes, como o próprio Vegapunk disse, e a sua filha tenha nascido como humana e não como Lunariana. Isso explicaria porque Kuma tem alguns dos traços relacionados aos Lunarianos, mas não todos, como fogo na nuca, as asas e por aí vai. E ainda sobre esse tema, mas agora falando sobre o destino do personagem, se o Vegapunk fosse capaz de literalmente cortar o seu cérebro em pedaços e colocá-lo em 6 corpos diferentes, esse processo também poderia ter acontecido com outro, certo? Essa era uma teoria forte após termos visto a cabeça do Vegapunk menor do que quando era em seu tamanho original, e acontece que ela não está totalmente errada, já que uma parte da sua cabeça foi removida e agora está na Punk Records, e ele consegue com a sua antena em cima da cabeça transferir informações para as outras 6 versões dele. Ele não separou seu cérebro em 6 partes e colocou cada um em uma deles como havíamos imaginado. Falando especificamente sobre o Kuma, e se o corpo original do Kuma agora for um vaso oco e seu cérebro foi transportado para outro corpo, uma versão mais forte e talvez o próprio Serafim do Kuma que tá chegando agora em Egghead? Isso explicaria porque o Kuma original tá agindo de forma estranha e apenas seguindo ordens como uma casca oca. O Vegapunk poderia ter colocado o cérebro do Kuma em outro lugar para que o governo mundial não tivesse acesso a ele, sendo o Vegapunk um possível aliado dos revolucionários, e o governo mundial pudesse usar o corpo do Kuma e os serafins da forma como eles quisessem, assim deixando o Kuma, entre aspas, livre. Dá pra enxergar bem essa ligação acontecendo devido à amizade que o Vegapunk tem com os revolucionários, como eu acabei de citar. No fim do capítulo mais recente, Kuma aparece correndo em direção a algum lugar que ainda não sabemos. Aparentemente, essa foi a mesma reação do robô gigante, que hoje é vigiado por Vegapunk em Egghead. É muita coincidência esses dois eventos terem acontecido no mesmo capítulo. Acontece que na nossa análise do capítulo 1066 citamos o lado místico para tentar justificar o que aconteceu 200 anos atrás lá em Marijoa. Lá a gente relacionou o fato das armas ancestrais serem ativadas por um certo tipo de vontade, energia ou até mesmo pelo tempo. Shirahoshi, a Poseidon, foi um desses exemplos. Ela é capaz de comandar todos os reis dos mares. Já sobre as outras armas, Uranus e Pluton, ficamos apenas nas teorias, mas se seguirmos essa lógica, também terá alguém comandando essas duas armas. Já falamos sobre essas duas possibilidades aqui no canal e a gente vai deixar aí no comentário fixado. E outro ponto que fortalece essa ligação de uma arma ser comandada por alguém específico é o próprio Zunisha. O animal literalmente precisou da ordem de Momonosuke para poder se defender. Mesmo atacado, ele não poderia reagir a não ser que tivesse algum comando externo. Então esse é o lado místico que explicaria o robô gigante. Ele teria algum comandante ou algo relacionado à vontade. Mas existe um impedimento nisso tudo que para mim é o lado científico, mais real a parte tecnológica, já que Kuma não é um ser como esses outros. O motivo do Kuma ter protegido o navio dos Mugiwaras foi devido ao Vegapunk ter inserido uma programação de uma missão dentro dele. Ou seja, ele só poderia sair daquele lugar quando o primeiro chapéu de palha que aparecesse chegasse até o navio. Nada impede que exista outra programação de ordem para que ele se mova caso sua presença seja necessária em algum lugar, como nós vimos na última página dele correndo para algum lugar. E como isso foi ativado? Não sabemos. Talvez seja a programação também. É praticamente idêntica a forma que esses dois se mexeram para tentar resolver algo, e com certeza o lado místico e científico estão misturados nesse evento, já que o povo da Lua era anos à frente e avançados, e criaram esse robô gigante. E além disso, eles estão diretamente relacionados à origem das Akumas no Mi, ou seja, o lado místico misturado com o científico. E a gente viu isso mais recentemente com a fruta derivada do Nika, Deus do Sol, que era uma dessas pessoas que viveram nesse período da história. Por isso o Vegapunk não consegue a resposta exata para o movimento do gigante, porque ele só entende um lado, que é o lado científico. Um personagem novo ainda vai aparecer pra gente para nos mostrar esse outro lado, o lado místico, e aí a gente vai saber o real motivo do robô gigante e talvez também das armas ancestrais se moverem em certos períodos de tempo. Após sua derrota para Luffy, ele foi expulso do governo junto com toda a CP9 por Spandan, que declarou eles como responsáveis pela destruição de Enies Lobby, já que eles não pararam os chapéus de palha. Vamos fazer aqui o trabalho que a Toei deveria ter feito de adaptar essas histórias de capa pro anime, que é o relatório independente da CP9. E a gente tendo essa base do que aconteceu com Rob Lucy, a gente vai poder mais ou menos entender qual o nível de força dele para depois poder comparar ele com os novos chapéus de palha depois do time skip. Rob Lucy e toda a CP9 acabam numa cidade chamada ST Poplar,
Enquanto o prodígio do governo está doente, os membros da CP9 vão fazendo trabalhos ali por fora para pagar o hospital para ele. E após sua recuperação, eles vão para a terra natal deles, onde é treinada uma nova geração de agentes da Cyberpol, que provavelmente é onde eles ficaram para fazer o treinamento futuro deles. Lá a Marinha tenta capturá-los, mas falham miseravelmente e logo em seguida Lucy faz uma ligação para o Spandan, afirmando que um dia ele retornaria. Sendo que eles estavam caçados pela própria Marinha e eles conseguiram provar o valor deles após um grande período de treinamento. Deixaram de ser caçados e além disso subiram muito de cargo, sendo agora alguns desses protetores diretos dos Tenryubitos. Não fica claro aqui quanto tempo eles passaram treinando, mas é como se Rob Lucy também tivesse passado por um time skip antes do Luffy. Vamos supor que ele passou 2 anos treinando também como Luffy, então ele, um ano antes, já tinha retornado para a Marinha. O ponto é, Rob Lucy não é o mesmo personagem de antes. Em ideologia, com certeza sim, mas em técnicas e força, não. O que é engraçado, porque quando se fala do Rob Lucy, a gente pensa que é o mesmo cara que a gente conheceu lá em Enies Lobby, e com certeza não é. Eu gosto de comparar aqui o Lucy com o próprio Freeza de Dragon Ball, que nunca precisou de um árduo treinamento para ser poderoso, e no caso do Rob Lucy, ele era um prodígio. Um treinamento deve ter amplificado muito a força dele. Mas calma, eu já sei que muitos de vocês estão pensando. Olha lá, os Supernovas acham que o Lucy pode lutar contra o Luffy de igual para igual, e não, de jeito nenhum. Apesar do personagem ter passado por esse processo de aprendizado, com certeza ele não tá no nível Yonkou e não tá no nível do Luffy, principalmente agora com Gear 5. Daria sim pra eles terem uma luta curta tranquilamente, mas aqui entre nós, não seria tão emocionante como foi a luta de Enies Lobby. O que sobra são outros personagens a acabar lutando contra ele, como Zoro e Brook, que ficaram protegendo Sunny, ou a segunda possibilidade que eu acho mais interessante, que inclusive foi dita no vídeo do capítulo, é a de que eles simplesmente não lutem, ou lutem, mas não derrotem a CP0 agora, já que o Vegapunk tá fugindo deles e pede pra Luffy que o leve pra longe dessa ilha. E isso vai depender muito da vontade do Oda correr logo pra próxima ilha, ou se ele vai querer ficar um pouco mais de tempo nesse arco de Egghead. E é claro que eu não excluo a possibilidade do Serafim do Kuma se voltar contra a própria CP0. São inúmeras possibilidades e o ponto disso tudo é, Rob Lucy é o vilão desse arco de Egghead e a gente tá muito curioso pra ver essa evolução do personagem nas próximas páginas do mangá, que com certeza já vai começar a acontecer no próximo capítulo. Após Harudin, os gigantes Dory Brog e os de Enies Lobby, Oimoikashi, temos como revelação que Só está vivo. E ficou muito claro pra nós que Elbaf vai ser uma ilha aliada ao Luffy, e talvez seja a primeira ilha que o Luffy chegue logo bem recebido durante toda a obra. Isso é claro se vocês pararem pra pensar em todos os aliados que ele tem com Elbaf. Mas se fosse assim, não seria um shonen, certo? Não importa como, os Mugiwaras sempre acabam lutando em toda a ilha que eles pisam. Isso faz parte da narrativa e, como eu disse, faz parte do shonen. Então, em uma ilha de aliados, quem poderia ser o vilão ou os vilões? Vamos lá. Começando aqui com o próprio Loki, que por si só já tem um nome bem suspeito. Ele já foi mencionado por Big Mom quando ela falou sobre que ele propôs um casamento com Lola e que isso falhou depois que ela o rejeitou e fugiu. Ou seja, já temos uma deixa da frustração do personagem e o Oda vai acabar brincando com essa expectativa. Loki, dentro da mitologia nórdica, é descrito como o deus do fogo, da trapaça e da travessura. E ele é completamente associado à magia, podendo possuir a forma que ele quiser. Então é de se esperar que Loki seja mentiroso e seja antagônico. Só que bem, como a gente sabe, o Oda usa as referências, mas não tão óbvias assim. Pode ser que não seja dessa forma com qual ele apareça, e pode ser que ele seja um alívio cômico, sendo um rival até mesmo do Usopp, que é praticamente o deus da mentira nesse mangá. Mas é aí que entra um antagonista muito interessante, em que eu particularmente acredito que possa ser o antagonista de Elbaf, e o nome dele é Shanks. Já trouxemos diversas vezes aqui no canal a teoria de que Shanks é envolvido com Elbaf, talvez seja esse um dos seus territórios, e talvez por isso que ele seja tão temido pelo governo mundial, porque os gigantes, o maior exército e os guerreiros mais poderosos do mundo estão sob os seus comandos. E isso seria incrível pelas próprias ligações do Shanks a Tyr, o deus da guerra nórdico, que perdeu seu braço para um lobo e que era responsável pelo equilíbrio do mundo. Shanks está sempre envolvido nos maiores eventos, tentando trazer o equilíbrio e impedindo guerras. Isso aconteceu com Marineford, como a gente viu, na própria conversa dele com Barba Branca, falando que Barba Negra seria um perigo no futuro, e por aí vai. E também há outros tantos detalhes e referências envolvendo Shanks e Elbaf, que se eu falar aqui, a gente vai longe nesse vídeo, mas seria muito interessante porque praticamente estamos em uma saga de Yonkous, e o Luffy disse que lutaria com os 4, e ele já levou Kaido e Big Mom com a sua aliança, e agora só faltam Barba Negra e Shanks. Shanks não lutaria com o Luffy até a morte como um vilão, aquele vilãozão caricato que temos em One Piece, mas Shanks poderia estar protegendo um último Poneglyph, o último Red Poneglyph, quero dizer, e esperando que Luffy se prove como o verdadeiro Joy Boy de alguma forma, e assim passe esse Poneglyph pra ele, fazendo com que Luffy chegue em Laugh Tale, ou até que Luffy prove que a vontade que ele carrega, que a fruta que ele carrega e o chapéu que ele carrega são merecidos pelo próprio.
próprio. Isso seria um enredo muito interessante, porque se a gente parar pra pensar, tem várias coisas envolvendo o Shanks e o Luffy que eles poderiam lutar. A própria promessa do Shanks pro Luffy no primeiro capítulo é de que ele teria uma tripulação melhor que a do Shanks e provaria ser um pirata melhor do que ele, e aqui é um contexto perfeito para isso acontecer em Elbaf. Luffy não só provaria pro Shanks que a sua jornada e que a sua vontade é mesmo merecedora de tudo aquilo que o One Piece representa, como Luffy também se provaria ser o deus do sol que Elbaf tanto adora. E teríamos combates incríveis, não seriam até a morte. O Sop lutaria contra o seu pai, provando ser o melhor atirador do mundo. Luffy lutaria com Shanks, provando ser um pirata muito maior e melhor do que ele, e por aí vai. E como último detalhe que queremos citar aqui, é que o enredo de One Piece, mais precisamente do Luffy e do Barba Negra, tá sendo como um funil e a gente estaria na ponta dele. Eles já se esbarraram diversas vezes, têm trilhado caminhos parecidos e estão cada vez mais próximos de se encontrar. Então existe a possibilidade também de que Barba Negra esteja presente nesse arco e Luffy acabe o enfrentando em Elbaf, também provando ser o Deus do Sol que os guerreiros sempre adoraram, e enfrentando a escuridão do Barba Negra antes que a guerra final de One Piece chegue, e isso seria sensacional, até porque já falamos daquela nossa teoria que a gente aposta, coloca a mão no fogo por ela, que os arcos de One Piece são semelhantes de um ao outro. Esse vídeo também vai estar linkado pra vocês, e a gente fala que a Ilha das Mulheres, que acontece antes de Impel Down e da Guerra dos Melhores, seria Elbaf no Novo Mundo, sendo Elbaf, Laugh Tale e a Guerra Final. E aqui seria um ponto muito interessante e um detalhe muito curioso, que Barba Negra atualmente apareceu justamente na Ilha das Mulheres, que seria Elbaf da Grand Line, e agora ele apareceria nesse ponto da história, literalmente em Elbaf, sendo o antagonista do Luffy. E é com isso que encerramos esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa teu like, não esquece de escrever nos comentários o que é que você acha, as teorias que você tem. Também não se esquece de se inscrever aqui no canal para aumentar a nossa recompensa no YouTube. Confere a nossa descrição com o nosso Discord e o Instagram, onde você pode mandar perguntas pra gente responder aqui em vídeo. E é isso, galera. Valeu! Valeu, galera!